Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sou apaixonada por amigurumis e toda semana eu estou trazendo amigurumis fofos aqui para o canal, como essa princesinha Merida. Ela faz parte da coleção Princesas. Já tem 2 princesas que eu disponibilizei aqui no canal. E para confeccionar as princesas, vocês vão precisar da receita da boneca base, que eu disponibilizei também aqui no canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Você não vai pagar nada por isso, é totalmente gratuito. E assim você me ajuda. Fazendo a inscrição, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube vai notificar você. Antes de começar o passo a passo, eu quero ler com vocês um versículo da nossa Bíblia Sagrada, que está lá no livro de Isaías, que é um livro do Antigo Testamento, Isaías 40, versículo 29, que diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Estava meditando sobre esse versículo e tem dias mesmo que a gente está bem desanimado, sem expectativa, e são nessas horas que a gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para que venha, nos abrace, nos acolha, nos acalente, nos dê forças para que tenhamos um dia produtivo, um dia cheio de energia para podermos trabalhar fortalecidos na presença de Deus. Bora lá então para o nosso passo a passo. Estou aqui com a base pronta da nossa boneca Merida. Já fiz as sobrancelhas. O corpinho eu fiz na cor azul bique. Ó, essa cor. Os sapatinhos eu fiz no marrom tâmara. O tom de pele no gardênia. Para fazer o restante do vestido eu vou utilizar o azul bique. Para fazer os cabelos eu vou utilizar essa cor, que é o Dark Shadow. Já fiz aqui as sobrancelhas nessa cor. E a diferença dessa boneca para essa boneca base, eu fiz aqui o bracinho, a mãozinha até a carreira 5, tom de pele. E depois dei continuidade na cor bique até a carreira 15, tá? E os sapatinhos que eu fiz na cor marrom, tá bom? Eu vou utilizar também um pouquinho do fio Encanto. Esse é o Slim, tá? Que é do mais fininho. Olha, é do mais fininho. Para fazer um detalhe aqui na manguinha e depois aqui na gola do vestido. Já vou começar com o fio Slim. Coloquei aqui na agulha de tapeçaria e vou fazer o detalhe aqui no bracinho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, na segunda carreira da parte azul, entre a 7ª e 8ª carreira. Vou introduzir na parte de trás, ó, faço dessa forma. Deixo um pedacinho de fio. Vou deixar um pedacinho de fio aqui, ó, pro arremate. Vou deixar um pouquinho longo. Vou puxar mais um pouquinho. Vou fazer assim, ó. Só vou cruzar aqui na frente. Ó, dessa forma. Vou segurar. É sempre difícil aqui mostrar pra vocês por conta da posição. Vou retirar da agulha. Vou passar essa pontinha aqui na agulha. Ó, introduzo aqui. E vou ajeitar esse fiozinho aqui na frente. Depois eu vou passar um pinguinho de cola para que ele fique bem certinho. Agora eu vou dar um nozinho, vou cortar o excesso. Vou puxar essas pontinhas aqui, ó, pra dentro da peça, com a própria agulha de crochê. Pode ser com agulha de tapeçaria também. Vou puxar com agulha de crochê mesmo.
Acho mais cômodo. Vou cortar bem rentinho. Vou passar um pinguinho de cola, para que não corra o risco de soltar esse fio. E aqui na frente também, ó. Eu vou ajustar para que ele fique cruzadinho assim, ó. E vou passar um pinguinho de cola também. Ficou assim o detalhe da manguinha. Para fazer o detalhe da gola, eu venho com o fio em canto. Meu fio tá aqui protegido dentro de uma sacolinha. Ele desenrola muito fácil, aí por isso que eu deixo na embalagem. Faço uma laçada na agulha. Vou virar minha boneca. E venho aqui nessas alcinhas daquela carreira que nós trabalhamos em bló, no tom de pele, na boneca base. Introduzo aqui atrás. Faço um ponto baixo. Eita, que tá difícil aqui de mostrar. Ó, fiz um ponto baixo. Vou subir uma correntinha para dar a altura do meio ponto alto. Nós vamos trabalhar 2 meios pontos altos para cada alcinha, por toda a volta aqui da gola, tá? Já cortei o fio aqui para facilitar, para fazer o arremate. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, arremato o fio. Agora eu vou esconder esse fio aqui por entre os pontos e depois vou passar um pinguinho de cola. Vamos começar a saia. Veio com o fio na cor azul bique, que é o tom aqui do corpinho da nossa Merida. Vou virar a boneca dessa forma e vou trabalhar nessas alcinhas aqui, ó, em bló. A boneca tá virada com a cabeça pro meu lado. Faço um ponto baixo, no mesmo espaço faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Esse fio já prendo junto. E faço 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vou trabalhar dessa forma por toda a volta. Finalizei toda a volta e ficou com um total de 60 pontos. Aqui na golinha, eu esqueci de falar a quantidade de pontos. Ficou com um total de 36 pontos, tá? Porque essa carreira aqui que nós trabalhamos em bló, ela tinha 18 pontos. Então, nós dobramos aqui a quantidade de pontos, fazendo 2 pontos para cada ponto de base, totalizando 36 pontos, ok? E aqui na parte da saia, 60 pontos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer carreiras retas, de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 2, essa carreira que eu vou chamar de primeira, que é a carreira da saia, carreira de aumentos. Nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira 12, ponto sobre ponto, ok? 60 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 12, retiro o marcador, cortar o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo,
Trago esse fio aqui pra trás, venho no ponto onde estava o marcador, puxo o fio aqui pra dentro do ponto, ajusto e arremato aqui por dentro, aqui por detrás. Corto bem rentinho e vou passar um pinguinho de cola. Para fazer o cabelo da nossa Merida, eu venho com o fio Dark Shadow. Ó, vou mostrar a referência para vocês. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel, 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Faço 2 pontos baixos para cada ponto de base, fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo pegando a alcinha da frente. Faço 26 correntinhas. Feitas 26 correntinhas, venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo sozinho. Na próxima, um aumento. Na próxima, um ponto baixo sozinho. Na próxima, um aumento. E prossigo fazendo essa sequência até o final aqui das correntinhas. Finalizei a primeira mecha. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e faço da mesma forma que fiz essa primeira mecha. 26 correntinhas, volto fazendo um aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento, um ponto baixo sozinho, até o final das correntinhas. Depois prossigo fazendo por toda a volta dessa forma, sempre trabalhando nas alcinhas da frente. Finalizei a primeira carreira de mechas e tá ficando a coisa mais linda esses cachos. Ficamos com um total de 18 mechas. Então, fiz aqui meu último ponto na correntinha. Venho aqui na parte de trás, nós vamos trabalhar nessas alcinhas, tá? A primeira carreira trabalhamos nas alcinhas da frente, agora a gente vai trabalhar nas alcinhas de trás. Introduzo a agulha aqui na primeira alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo e trabalho 30 correntinhas. Fiz as 30 correntinhas. Vou fazer da mesma forma que fiz nas mechas da primeira carreira. Venho na segunda correntinha, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço, no próximo ponto, um ponto baixo sozinho. E prossigo fazendo essa sequência até o final das correntinhas. Terminando a primeira mecha, eu vou colocar um marcador só para me facilitar aqui na identificação das mechas. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e faço 30 correntinhas, volto fazendo da mesma forma que eu fiz essa mecha. Depois que terminar a mecha, venho no próximo ponto, prossigo fazendo as correntinhas e assim sucessivamente por toda a volta.
E a nossa cabeleira pronta. Olha que volume bonito que ficou. Vou cortar o fio de um tamanho suficiente para fazer a costura somente no topo da cabeça. Vou costurar essa partezinha aqui, ó, do meio na cabeça. Então, eu vou cortar o tamanho que dê para fazer a costura. Vou posicionar aqui bem no meio. Vou pegar um alfinete, ó, vou colocar aqui, ó, bem no meio. Vou colocar aqui também no fechamento aqui da cabeça. Vou colocar esse fio na agulha. E vou costurar aqui em volta. Costura simples, pegando um ponto lá na cabeça. São muitos cachinhos, então de vez em quando o fio embaralha aqui. Eu vou fazer isso por toda a volta. Depois a gente vai colar as mechas aqui da última carreira, aqui na cabeça. Mas eu gosto de fazer essa costura aqui no topo. Mas se vocês preferirem, podem colar também, tá? Fiz a costura em toda a volta. Arremato. Escondo o fio aqui por dentro. E agora eu vou separar as mechas da primeira carreira. Separo as mechas da primeira carreira. Vou colocar um elástico de cabelo para separar. E agora eu vou ajeitar essas mechas aqui da última carreira, uma do lado da outra. Eu vou separar 4 mechas aqui da frente também. Agora a gente posiciona essas mechas da última carreira pra gente fazer a colagem. Eu vou separar 2 mechinhas somente aqui da frente. Vou colocar aqui junto com o elástico. E venho posicionando uma do lado da outra. Vou fixando com alfinetinhos. Vejo se um lado tá igual ao outro. Vou chegar esse daqui um pouquinho mais pra cá. Depois dos cílios eu conto 1, 2, 3 pontos, posiciono a mecha e aqui desse lado também, pra ficar bem certinho. 1, 2, 3, posiciono a mechinha aqui, ó. Agora posiciono o restante das mechas. Vou aplicar a cola. Vou utilizar a cola jeans. Eu gosto bastante dessa cola. Eu não sou muito apegada, tá? A marcas. Então, vocês utilizem a que já estão acostumados, tá? Aplico, volto com a mechinha. Coloco o alfinetinho.
Vou fazer em todas as mechas, depois aguardo a secagem e retiro os alfinetes. Enquanto o cabelinho da nossa boneca seca, eu tô adiantando um detalhe aqui do cinto que vai no vestidinho dela, que é um cinto com uma pochete do lado, tipo uma bolsinha que ela carrega, tá? Tô utilizando o fio na cor tâmara, que é a mesma cor aqui dos sapatinhos. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira. A segunda carreira fiz aumentos em todos os pontos, totalizando 12 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás, coloco o marcador. Faço ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Vamos trabalhar em bloco. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos também. Trabalhamos em bloco. Faço um ponto baixo, pegando o ponto normal, coloco o marcador. Vamos trabalhar ponto sobre ponto, pegando pontos normais. Eu vou fazer a carreira 4 e 5, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 4, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Vou trazer esse fiozinho aqui pra trás e arremato aqui por dentro. Vou cortar esse fio inicial que tá longo. Esse daqui também eu vou cortar rentinho. E passo um pinguinho de cola. Fiz um cordão com 54 correntinhas. Corto fio. Já cortei aqui o fio das correntinhas. Vou pegar a minha bolsinha. Vou vir aqui, ó, no arremate, para que essa parte fique escondidinha no vestido. Eu venho com a correntinha aqui por dentro. Eu vou puxar essa correntinha aqui, ó, pra fora. Desse jeito. Venho no próximo ponto. E puxo aqui pra fora também. Ó, ficou desse jeito. Vou colocar essas correntinhas bem rente aqui, ó, na cintura. Vou colocar um alfinetinho. E vou colocar mais alfinetinhos para que fique bem certinho aqui na cintura. Ó, dessa forma. Vou passar cola, vou tirar novamente só. Então, eu já vi que ficou certinho. Eu vou retirar os alfinetinhos, vou deixar somente esse daqui marcando a bolsinha. E vou passar cola. Ó, bem rentinho na cintura. Assento as correntinhas para que fique bem certinha. E volto com o alfinetinho.
Não se preocupem que depois de seca essa cola fica transparente. Ficou assim, passei cola por toda a volta e deixei aqui, ó, essa parte livre pra gente fazer um lacinho aqui, ok? Então, eu vou aguardar a secagem aqui do cinto e do cabelinho também e já volto com vocês. Vou passar uma corzinha aqui no rostinho. E ficou pronta a nossa princesa Merida, com esses cabelos volumosos, maravilhosos. Eu amo cabelo volumoso, acho que fica muito estiloso. E ela ficou, ó, com volume e movimento, porque esses cabelos aqui da segunda carreira ficaram soltinhos, ó. Maravilhosa. Ela ficou com tamanho de 21 centímetros. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Agradeço a presença de todos aqui. Aguardo vocês em um próximo conteúdo. Beijos, fiquem com Deus.